Semana passada nós falávamos de uma iniciativa da Prefeitura para tentar resolver um velho problema da cidade. A questão dos semáforos. Semáforos de açúcar, né? Só caiu uma chuvinha, essa semana aconteceu na quarta-feira, no dia do feriado. Só caiu uma chuvinha, um monte de semáforo fica no amarelo piscando. Pois bem, para tentar solucionar isso, a Prefeitura está colocando a responsabilidade, passando a responsabilidade pela manutenção e modernização desses semáforos para a mesma empresa que hoje tem a concessão, é responsável pela iluminação. Vamos acompanhar esse assunto? Depois de meses apagado, esse semáforo na cidade líder na Zona Leste finalmente voltou a funcionar. É que o novo contrato de manutenção dos semáforos, que foi assinado pela Prefeitura com a mesma empresa que cuida da iluminação pública em São Paulo, já está valendo. Segundo a CET, todos os dias, pelo menos 20 dos mais de 25 mil semáforos, espalhados em mais de 6.500 cruzamentos da cidade, apresentam problemas. Parece pouco, mas o tamanho da dor de cabeça para a cidade depende de onde ficam esses equipamentos com defeito. Desde a semana passada, outros 2 campeões de problemas também estão operando normalmente. Os semáforos do cruzamento da Duque de Caxias com a Barão de Limeira e da Brigadeiro Tobias com a Coronel Batista da Luz, no centro, foram os primeiros a receber manutenção. Posso te dizer aqui, o pessoal aqui arruma direto, só que conserta em um dia, no outro praticamente já está quebrado de novo. O pessoal rouba fio direto aqui. Pelo amor de Deus, né, mano? Arrumava num dia? Arrumava à noite, terminava de arrumar à noite, no outro dia de manhã ainda não tinha mais nada. Tava tudo apagado aí. O roubo de fios e cabos elétricos corresponde a cerca de 30% dos problemas nos semáforos da cidade. Mas a falta de manutenção é a principal causa da situação complicada nos cruzamentos de São Paulo. Faltam peças de reposição e a Prefeitura não renovou os contratos com as 3 empresas que até o início do mês eram responsáveis pelo serviço. Como o Olhar de Repórter já explicou em agosto, o modelo adotado para tentar solucionar o problema dos semáforos em São Paulo foi um aditivo ao contrato da parceria público-privada da iluminação. O mesmo consórcio que trocou 98% das lâmpadas da cidade por LED nos 3 anos em que o contrato está em vigor, agora tem 90 dias para solucionar panes e fazer funcionar os semáforos apagados em São Paulo. Ao longo do contrato, que terá 204 meses, a taxa de juros mensal é de menos de 1%, a anual é de 10,7%. A expectativa do consórcio é de que até o final de 2025, São Paulo já tenha um sistema integrado de semáforos inteligentes. Diogo Vailate é doutor em Direito Público e entusiasta das PPPs. Ele destaca a atuação do Tribunal de Contas do município na liberação do aditivo, porém afirma que o principal fator para que a questão do semáforo seja resolvida será a fiscalização. O que pode dar errado é, com a falta de fiscalização, o serviço não ser prestado de uma maneira correta, e aí você tem um contrato que deu problema e a administração às pressas ou procurar fazer uma nova licitação para vir um novo parceiro público-privado ou ter que retomar o serviço, né? Bom, para dar mais detalhes sobre esse contrato, que na verdade tem questões que ainda não foram abordadas, nós convidamos o Ricardo Torres, que é presidente de uma empresa municipal, uma autarquia, na verdade é o nome correto, chamada SP Regula. Ricardo, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sabino. Bom dia aos telespectadores da Rede Bandeirantes. É uma satisfação estar aqui contigo. SP Regula é uma autarquia que cuida de contratos terceirizados concedidos pela Prefeitura, é isso? Exatamente, Sabino. A SP Regula é uma autarquia criada por uma lei municipal de 2020, né? É uma agência reguladora municipal cujo objetivo central é atuar na regulação e fiscalização de contratos do tipo PPP e concessão. Diversos contratos da administração pública municipal têm essa conformação e estavam espalhados pela administração pública como um todo. Agora, com a ideia da SP Regula em constituição, esses objetos devem ser, ao longo do tempo, transferidos para a nossa supervisão, para a nossa regulação. O Ricardo falou de concessões e PPP, só para explicar, esclarecer, PPP é a parceria público-privada, é quando a iniciativa privada e a prefeitura trabalham juntas em algum projeto. Ricardo, o problema dos semáforos resolve agora ou não? Olha, essa é a aposta da administração do prefeito Ricardo Nunes ao tomar a decisão de fazer esse inovador projeto de incorporação de serviço associado, o serviço de semáforo, numa PPP, numa parceria público
privada, como você disse, já existente, que é a da iluminação pública em São Paulo. Sem dúvida que a avaliação foi a de que é a melhor solução do ponto de vista técnico, operacional, e falaremos disso. Por quê? Por que a melhor solução? Por algumas razões. Primeiro, pela sinergia operacional que as áreas técnicas da prefeitura identificou, o que significa a similitude dos serviços, o uso dos mesmos equipamentos, o uso dos mesmos cabos, das hastes, enfim, a equipe de campo que presta o serviço de manutenção da iluminação pública é muito similar à que faz a manutenção da rede semafórica, né? E isso permite, portanto, que haja uma sinergia entre esses serviços e isso gere uma economicidade à administração. Economicidade, você quer dizer economia para a prefeitura, é isso? Exatamente, a ideia é essa. Quanto é essa economia? Nos estudos feitos pelo nosso órgão interno, tem uma empresa pública, essa sim, municipal, chamada SP Parcerias, que avalia, a título colaborativo da administração, projetos desta espécie, a economia da ordem de 20% em relação à feitura de um processo igual, só que sob o molde de um contrato administrativo padrão, aqueles mais simples, que duram no máximo 5 anos. Economia para o dinheiro público. Por dinheiro público, né? sem dúvida. Então vamos lá. O contrato da iluminação, se eu não me engano, é uma concessão de 20 anos, já se passaram 3. Exato. É um contrato de 7 bilhões. Esse dos semáforos vai ser aditado, né, àquele já existente, portanto, essa empresa que faz a iluminação vai cuidar dos semáforos também. É mais quanto? Esse valor, em termos globais, numa conta simples, que aqui é feita da contraprestação, dá um valor estimado de 3,8 bi. Mas a comparação, ela é feita numa metodologia que é a da ciência econômica, né, a valor presente, porque esses projetos, eles são de longa duração. Longa duração. São 17 anos ao O valor presente é um pouco menos de 2 bi. Isso, a comparação pela SP Parcerias feita à época é 1,75 contra 2,2, o que representa, em termos práticos, essa economia dos 20%, e 500 milhões em valor presente líquido, valor atual de contrato. Mais importante, como vai funcionar? Você já falou da economia porque as equipes estão nas ruas, os mesmos equipamentos, as mesmas informações podem ser unificadas de iluminação e de semáforo, mas como vai funcionar? Em quanto tempo a empresa precisa resolver o problema do semáforo para ele não ficar aí o dia inteiro ou dias, às vezes, piscando? Olha, é importante destacar, Sabino, é que a lógica da prestação mudou. Hoje, a responsabilidade por todo o parque semafórico da cidade está transferida à concessionária Ilumina SP. Portanto, a nossa função da administração municipal, CET, em parceria com a SP Regula, é promover, como disse o colega ali, a adequada fiscalização da prestação do serviço. Isso significa que nós envidaremos todo o esforço aqui para, num curto espaço de tempo, a ideia aí de no máximo 3 meses, o problema, primeiro, o prefeito Ricardo Nunes tem chamado de plano de ataque, o problema primeiro, que é o dos semáforos piscantes ou aqueles que não estão funcionando, seja imediatamente resolvido. Portanto, 3 meses é o prazo da nossa expectativa. É o início, né, da operação. Exatamente. Mas em quanto tempo, que eu digo é o seguinte, o semáforo deu piscando, choveu, o semáforo começou a piscar. Tem um prazo para que a empresa vá lá e resolva aquele problema pontual? A regra contratual é de 2 a 12 horas para essa resolução. 12 horas é muito, não é não? A gente trabalha com a ideia de diminuição disso. Inclusive o contrato ele tem uma técnica importante no ambiente regulatório. Contratos desse tipo mais sofisticados permitem esse tipo de adoção. Nos próximos 4 meses, a CT, a SP Regula e a concessionária farão a análise da prestação do serviço para verificar como é que adequa o índice de atendimento à expectativa da população, de modo que essa regra pode ser diminuída de acordo com a execução do serviço. E a informação que eu recebi é, quanto mais rápido, quanto mais eficiente for a empresa, melhor é a remuneração dela, é Exatamente, essa é a lógica da atuação em contratos dessa espécie, né? O privado ele tem a incumbência de fazer aquela prestação e quanto melhor ele a desempenhar, melhor é a sua contraprestação. Além da manutenção, nós vamos ter também uma modernização do sistema. Antigamente a gente tinha, há muitos anos, na época do presidente do DSV, Roberto Salvador Scarigella, a gente tinha a Onda Verde na cidade. Esse tipo de iniciativa mais automatizada do controle dos semáforos pode voltar? Tem que voltar porque é uma obrigação contratual, inclusive é a base dessa contratação. No que diz respeito à modernização, é importante esclarecer. Ao longo dos 17 anos, haverá toda a modernização do sistema semafórico, porque a responsabilidade transferida à concessionária faz com que, na medida em que os equipamentos vão sendo
ficam obsoletos ou vão quebrando, a concessionária tem que substituí-los por novos, né? Mas especificamente na região, de toda a região do rodízio, que é aquilo que a gente chama de anel viário, na linha do... É o centro expandido. O centro expandido, exatamente. Onde o sujeito ali tem que trafegar e se observar a regra do rodízio. É o centro expandido, exatamente. Em relação a esse perímetro, que é onde há um maior fluxo de veículos, que onde o tráfego é muito mais intenso, o projeto que a CT já vinha desenvolvendo e foi incorporado nesse modelo de contratação prevê a modernização, tornando os semáforos adaptativos. O que isso significa? Isso, vamos traduzir isso. O que significa semáforo adaptativo? É a ideia de que ele vai observar as condições do tráfego local, fluxo de veículos, fluxo de pedestre, para poder, por um algoritmo inteligência artificial, se autorregular em conexão com uma central onde o controle de todo o sistema semafórico será feito. Para encerrar, em quanto tempo, só nesses 4 meses, a população já percebe melhorias ou nós vamos esperar um pouco mais? Sem dúvida, a expectativa é que logo nesses 4 meses, só pela atuação da concessionária buscando manter o sistema funcionando sob a lógica do contrato dela, né, é que a melhoria já latente nos próximos meses. 2023, o ano dos semáforos funcionando em São Paulo. Obrigado, viu, Ricardo? Eu que agradeço.